Guys, já mandem aí o salve para Eutobas, porque agora a live não tá sucateada, tá? Ela tá com chatbox, eu quero ver o salve para Eutobas. Inclusive, deixa eu colocar aqui a webcam profissional minha, porque eu estou usando a Caquita. Por quê? Porque simplesmente o Valorant desativa a minha câmera profissional, a minha placa de captura, quando eu abro ele. Mas eu não abri Valorant ainda no dia de hoje. Tá tudo certinho. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui mais um brilhozinho na câmera. Pronto. Assim tá ótimo. É isso daí, guys. Podem mandar o salve para Eutobas, que agora o Ratotô, ele preparou um dossiê para mim aqui. Mano, tem 30 links aqui para falarmos sobre Mireu, Vivo Cage e Loud. Aparentemente o mundo está acabando aí hoje, viu? Então vamos um por um. Olha aí. Vamos começar. LLA Paint. Deixa eu ver aqui. Aparentemente é uma página da LLA seguida por pessoas, né? Aqui do cenário do League Brasil, né? Pela Tabs, pelo Corres, enfim, vamos ver. Jerry comentou que Mireu recebeu a oferta de trazer qualquer jogador que quisesse, desde que se sentisse confortável, mas ele preferiu sair. O Mireu ia jogar alto, mas ia jogar na Loud, né, no caso. Mas o diretor esportivo da Loud não respondeu às mensagens de Jerry porque estava ocupado. Que isso, cara? Pera. Então, vendo que não tinha notícias de Loud o dia todo, Jerry, CEO da Estral, ofereceu o jogador a VKS, que já tinha um jogador em mãos. No entanto, Jerry conversou com o CEO da Cade, que é o Vex, né, possivelmente, que possibilitou a assinatura de Mireu com a Cade. Vamos ver. O diretor esportivo da Loud não respondeu a Jerry até o dia seguinte, tentando contratá-lo. Porém, na noite anterior, a assinatura do Mireu com a VKS já tinha sido fechada. Mano, e tudo isso, tipo assim, quantos dias depois de ter terminado a LTA Sul e eles terem sido eliminados? Pouquíssimo, né? Jerry também comenta que se comunicou com o diretor esportivo da Loud em diversas ocasiões, mas ele o ignorou ou o deixou em espera porque ele estava ocupado ou em viagem de negócios. De qualquer forma, Mireu poderia ter sido um jogador da Loud, mas a VKS foi mais rápida em contratá-lo. Agora vamos ver o que o Brunão postou aqui e seguir nesse dossiê, né? Peraí. De acordo com Jerry, CEO da Estral, o Mireu quase fechou com a Loud antes de ir para a Cade. Ele também disse que os guerreiros já estavam apalavrados um com o outro com o mid laner, que agora vai jogar na Loud. Então isso quer dizer que o Gucci quase foi jogador da Vivo Cage Stars. Mano, foi um troca-troca do caralho, né? Pode falar, Dog. Oi, tudo bem? Me chamo Rafa. Eu queria fazer uma proposta para você. Sou artista plástico, pinto quadros e jaquetas lindas para alcançar meu tratamento. Poderia falar com você? Pode, claro. Como é que é? Peraí. Para ajudar na divulgação, Dog? Manda aí o link, meu Keusans. Peraí. Eu li errado aqui, guys, então peraí, deixa eu ler outra vez. De acordo com o Jerry, CEO da Estral, o Mireu quase fechou com a Loud antes de ir para a Cade. Peço perdão pela leitura de hoje, pior do que o habitual. Hoje eu dormi literalmente por 4 horas, só 3 horas por aí, pra eu voltar ao meu horário normal e parar de fazer live até 7 horas da manhã, né? Começando 4 ainda até as 7. Se pá que 14 horas de live diária tava me fazendo mal, guys. Ele também falou que os guerreiros já estavam apalavrados com outro mid laner, não um com o outro. Ah, tá, eu tinha lido um com o outro. Com outro mid laner, que agora vai jogar na Loud. Ah, sim. Então isso quer dizer que Gucci quase foi jogador da Vivo Cage Stars. Ou seja, tava uma putaria imensa isso daqui, né? Agora vamos para o próximo link, que é o vídeo que o Ratotô fez e legendou do Jerry aí. Porque o Jerry, aparentemente, ele fez uma live, né? O CEO da Isurus Estral aí fez uma live explicando isso daí, ó. Jerry abriu o jogo e disse que Loud não respondeu mensagens sobre o Mireu. Nós vamos ver o trecho da live dele falando aquilo que nós lemos, tá ligado? Por que isso daqui? Porque daí prova que o que a gente leu ou era mentira e ele vai falar outra coisa, ou era tudo verdade, né? Empezó a mandarle mensajes a Loud, güey. Por total... empezó a mandarle mensajes a Loud, güey.
¿Por qué? Pues yo diciendo, güey, pues que se vaya con Loud, que se vaya con Loud. No tengo un problema que se vaya con Loud, adelante. La raza de Loud no me contesta. Tengo todos los mensajes que lo avalan, todos. Al vato le decía, carnal, contéstame el teléfono. Estoy de viaje. A ver, es que no quiero mentir. Deme un segundo. No les voy a enseñar, obviamente, con quién hablé ni nada. Pero le digo al vato... Oxi. le digo Ele al vai vato, mostrar o WhatsApp em live? Não, né? al principio le dije, ¿sabes qué? Hay un buyout. Cuando yo me entero que Loud lo quería, dije, hay un buyout. Ya que me entero que este cabrón no quería estar, güey. Ya que me entero que este cabrón no quería estar, dije, entonces no hay buyout. Entonces le digo, vato, that is why I wanted to have a chat with you. O sea, le dije unos números, me dijo el vato, se me hace mucho. Le dije, por eso quiero platicar contigo. Le dije, es por mucho el mejor midlaner. ¿Cuánto es la cantidad que traes? Nossa, ele fala muito rápido, meu Deus. Creemos que es muy bueno, pero nuestra season está comprometida. Está bien, entendible. Pero pues quizá el vato se va al Army. Fui a hablar con Mireo. ¿Cuándo te vas al Army, güey? Me dice, a los 28 años. ¿Ok? ¿Te vas a los 28 años? Le dije, carnal, a los 28 años. No puedes firmar por 2 años si quieres, güey. Ese es el número que me dijo él. Y le vuelvo a escribir el domingo a las 5 p.m. Hola, amigo, ¿cómo estás? Tuve una conversación con Mireu y Surus. Tuve una conversación con él, con Mireu. ¿Qué pedo, güey? No hay buyout. Llévatelo. Nada Cara, más nosotros... eu já vou ser sincero, eu não tô gostando muito disso daqui não, porque pra um CEO a postura tá meio amadora, não, cara? Abrir uma live falando sobre conversa, tipo, entre sócios, né? Porque eles estão dentro de uma franquia, tá ligado? Mano... Meu Deus do céu. Quando eu penso, nossa, às vezes eu faço burrada, às vezes eu faço muita besteira, às vezes eu faço muita merda, vem pessoas e agem tão pior do que eu e me colocam num pedestal, num lugar onde talvez eu não deveria estar, tá ligado? Mas eu não gosto muito dessa postura assim, não. Eu acho bacana, legal, ele ter uma comunicação, um fluxo ali, né, de comunicação direta com a comunidade argentina manita, mas eu acho que não precisa ser tão explícito assim, porque isso acaba criando e gerando um bad blood, né? Uma, mano, energia negativa entre ele e outro sócio dele, porque todos eles fazem parte de uma franquia, tá ligado? Mas vamos continuar. Tenemos un adeudo de pago de lo que queda por pagarle. O sea, ¿te los quedas o no te los quedas, güey? ¿Te lo quedas o no te lo quedas? Y el vato no me contestó. Me contesta hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nosotros llegamos en el vuelo a México. Pero hay un paréntesis. Entre 5 de la tarde y 1 de la mañana le digo a mi hermano, le dije, güey, nos ahorramos dinero del presupuesto. Ya lo quieren aventar. Ya en la mañana le digo a mi hermano, le dije, güey, nos ahorramos dinero del presupuesto. Ya lo quieren aventar. Ya lo quieren aventar. Dale a la verga. Vámonos con Mireu. Marca la KD, güey. Marca la raza de KD porque nosotros íbamos a fusionarnos con KD antes de con Isurus. Es la verdad. Ya estoy fuera de todo. Me vale verga. Márcale a la gente de KD a ver si quieren a Mireu. Entonces, KD tenía... Porque no me contestaba la gente del lado, yo necesitaba deshacerme de ese dinero. Entonces, le marcamos a la gente de Vivo KD y dicen, güey, ya tenemos un midlaner apalabrado. Que era o Gucci. Y yo, no seas pendejo, güey. Este vato está en Brasil, tiene la visa brasileña, es una pinche pirinola y te está metiendo Pirinola. a la verga. Pero ella ya tiene un midlaner con el contrato en su manita, dispuesto para firmar. El vato le dije, güey, cancela ese contrato. Y el güey dice, no, es que ya tenemos el acuerdo. Y mi hermano dice, güey, están haciendo una pendeja estos vatos. Cara, calma. Eu tô entendendo bem? Então o outro mid laner que estava palavrado com a Vivo Cage era o Gucci. E já tava com um contrato setado, bonito. Talvez até assinado, sei lá. E daí depois ele falou, olha, tem um Mireu aqui, está disponível, cancela aí o contrato
ou não estava assinado, né? Mas estava já bem encaminhado, vamos assim dizer. Cancela aí e leva o Mireu. Assim, guys. Pra mim, como que eu posso explicar isso para vocês sem parecer tendencioso, né? Pra mim, contrato verbal é contrato. 90% das coisas... 90% não. Mas quando eu tenho muita confiança em uma pessoa, o meu contrato ele é verbal. Querem saber uma coisa? Quando eu tava na PEN e fui contratado pela PEN pra subir do circuito desafiante para o CBLOL, né, finado CBLOL, eu fiquei sem contrato o tempo inteiro que eu estava na PEN. Eu poderia simplesmente ir embora do time quando eu quisesse. Entendeu? Eu tava palavrado com o Thomas. Eu falei para o Thomas, beleza, eu vou ficar aqui. E tava numa boa, entendeu? Eu, na verdade, tinha assinado um pré-contrato e daí depois foi tudo verbal. Entendeu? Tudo verbal. Estamos falando de 2019. Então, assim, eu prezo muito por contratos verbais, entendeu? O que eu falo para funcionários meus ou alguma coisa assim, mano, ponto, acabou, tá? Então, se ele tava palavrado ali com o mid laner e daí acabou dando para trás, lembrando que ele não deixou explícito que o mid laner era o Gucci, entendeu? Era o Gucci. Mas vamos supor, eu vou conversar contigo e falo, beleza, nós estamos fechados, falta só assinar. Eu vou pegar aqui a papelada e te mando uma semana depois, ou daqui a 5 dias, ou nos próximos dias. E daí depois eu dou para trás, sendo que eu já disse que nós estávamos fechados, eu acho um pouco caquita, entendeu? Mas eu acho que isso é meio que o lado business da coisa, né? Acho que é o lado empresário da coisa, né? Eu acho que, assim, empresário algum vá tomar decisões ou, tipo, atitudes a melhor para todos os lados, né? Sempre visando muito ele. Mas, enfim, vamos continuar. Não é certeza que era o Gucci, tá ligado? Pode ser que seja outro mid laner, enfim, aí não tem como saber. Levanta el teléfono y le marca al dueño de KD. Porque no queríamos joder al dueño de KD. No queríamos. Con la parte administrativa está muy bien. Entonces, güey, seja o Vex. le marcamos al dueño y le decimos, compadre, creo que la estás cagando a la verga. Ese mid laner que traes es una cagada al lado de Mireu. Agarra a Mireu. Esse mid laner que... Ah, não, meu Deus do céu. Ah, não. Virou feira. Gente, virou feira. A LTA Sul virou feira. O cara... Pera, a Cade tava contratando e tava palavrada com o mid laner. Aí chegou o CEO da Isurus Astral e falou, esse mid laner que está trazendo é uma merda. Peguem um Mireu. Coincidentemente, o Mireu é o mid laner dele que ele quer vender. Mas ele falou que o outro mid laner é uma cagada. Lembrando, não tem como sabermos que é o Gucci, tá? Vamos deixar isso claro. Pelo menos até onde eu li, vi aqui e ouvi, né? Não tem como saber que é o Gucci. Pode ser que seja outro mid laner, mano, da Malásia, tá ligado? Ou pode ser que seja ele, né? Mas acho que não. Aí a Cade falou, é verdade, ele é uma cagada, vamos para o Mireu. Cara, tem um mundo que seja o Cold? Ah, cale a boca, impossível. Que traes es una cagada al lado de Mireu. Agarra a Mireu. Cara. ¿Qué pedo? ¿Qué me cobras? Nada, la verga, nada más cuesta esto. Quédatelo, güey. Quédatelo, ¿por qué? Pero es que ahorita lo voy a platicar, güey. Agárralo a la verga, te lo van a ganar y te van a meter toda la verga con él el siguiente año. Ese güey necesita un cambio de aire y ahí está. Entonces, por eso la gente que dice, lo teníamos bien. Quédatelo, E quanto custa? ¿Qué me cobras? Nada, la verga, nada más cuesta esto. Nada, é só isso que custa. Ele falou sobre uma dívida que ele tinha com o Mireu. Então, possivelmente, o que vai custar, o só isso que custa, é a dívida que a Isurus Astral tinha com o Mireu, né? Eu não lembro se ele falou de quanto. 40 mil dólares? Deixa eu ver quanto que dá. 40 mil dólares para real. 220 mil reais. Então, teoricamente, isso é um buyout, né? Isso é uma compra já.
Se eles estavam com uma dívida de 40 mil dólares com o Mireu e tá passando essa dívida e dando cara, é 200 mil reais. É 200 e pouco. Peraí. Pera. 40 mil dólares para real. É 220.715,96 centavos de real brasileiro agora, né? A multa era bem maior. Cara, assim, sendo bem honesto para vocês, a multa que tá no contrato de nada importa. Por que que eu falo isso para vocês? Muitas das vezes, o cara ali, vamos supor, muito comum no cenário brasileiro, tá? O cara tem um salário de 10 mil reais, um contrato de 2 anos e a multa dele é de 700 mil reais. Essa multa, foda-se ela. Por quê? Obviamente, ninguém vai pagar 700 mil reais em um jogador, a menos que, mano, seja muito bom. Vamos dizer, o Titã, talvez hoje nem o Titã valha isso, porque o cenário de esporte tá cada vez mais duro, né? Então, mano, ninguém pagaria 700 mil reais. Mas no contrato está ali, saca? Então, com isso, 240 mil dólares de buyout, 220 e poucos mil. Cara, a Cade gastou 220 mil pra ter o Mireu. Agora, o salário dele não deve ser alto. Deve ser de 20 a 40 mil reais. Acho que pra mais, na verdade. Eu acho que 30 mil reais é o mínimo. Olha o Twitter do Jean Mini, vou olhar, calma, uma coisa de cada vez. Então, assim, ó, o Mireu, ele disse ali, ele tem mais 2 anos de carreira, porque aos 28 ele serve ao exército, né? Ele falou já, explicitou isso. Então a Cade pagou 220 mil para um player que jogará por 2 anos com eles, ou não, né? Aí só o tempo dirá. E, paralelo a isso, também ainda vai ter que pagar bastante, né, de salário mensalmente para ele. A Cade só pagou o salário mínimo. O salário mini? Impossível, tá doido? Pera. Vocês estão dizendo que a Cade deu o Mireu e a Cade... Não, que a Isurus Estral deu o Mireu e a Cade não vai pagar nada por isso? Tá doido? Vocês estão doidos, guys? A dívida de 40 mil dólares ficou para a Cade. Impossível. Não existe isso. Ficou os 40 mil dólares para a Cade. Vamos ver o vídeo, vamos ver. ¿Qué pedo? ¿Qué me cobras? Nada, la verga, nada más cuesta esto. Quédatelo, güey. Quédatelo. ¿Por qué? Pero es que ahorita lo voy a platicar, güey. Agárralo a la verga. Te lo van a ganar y te van a meter toda la verga con él el siguiente año. Ese güey necesita un cambio de aire y ahí está. Entonces, por eso la gente que dice, lo teníamos bien escondidito todo. No es cierto, ni ellos sabían, güey. Nadie supo. Ellos tuvieron un mid laner desde el día que lo descalificaron. Hasta este día, hasta el domingo, ellos ya tenían apalabrado, ya habían hablado con un mid laner. Ya tenían todo, güey. Cara. Cambio de aire. Ay, meu Deus do céu. Entonces, por eso la gente que dice, lo teníamos bien escondidito todo. No es cierto, ni ellos sabían, güey. Nadie supo. Ellos tuvieron un mid laner desde el día que lo descalificaron. Hasta este día, hasta el domingo, ellos ya tenían apalabrado, ya habían hablado con un mid laner. Ya tenían todo, güey. Hasta que hicimos un puto plot twist y qué pedo, güey, gente de KD, firmen ya a la verga. Guys, olha só. O CEO da Isurus Estral fala sobre essa dívida que ele tinha com o Mireu. E daí depois ele fala, pergunta, né? Parafraseando o da Cade. E quanto o Mireu custa? E quanto isso vai custar? E daí ele fala, é só isso. Fica com ele, entendeu? Vocês querem me convencer? Nós temos muito mais coisa para ver aqui ainda, tá? Calmou. Vocês querem me convencer que um empresário foi para outro empresário, deu uma mercadoria dele que vale muita grana de graça? Ou uma ou outra. Ou o Vex, ele fez um baita de um boquete parafuso nesse guerreiro e ele amou. Ou o Vex não tomou... Não, ou ele, esse cara, não tomou Gadernal. Isso não existe, não.
É exatamente isso? Gente, então ele quer entrar e ser sócio da Cade. Ele falou, ó, estou aqui pela Isurus Astral, mas quero quitar. Pega aí o Mireu e daqui a meia hora eu entro aí no time. Não, pera. Deixa eu ver aqui. O William postou também. Em live, Jerry, CEO da Astral, contou que 3 outros times estavam interessados no Mireu, mas ele preferiu negociar o mid laner com a Vivo Cade Stars. Do outro lado, Jean, CEO da Loud, também deu sua versão da história. E agora começa o bafafá. Em teoria, custou 40k doll, não Minerva. Sim, em teoria, custou 40 mil dólares, entendeu? Pelo que eu entendi é isso, mas tem umas pessoas do chat que estão tentando me convencer que o Mireu ele saiu de graça. Eu me nego a acreditar nisso. Eu quero que seja explícito isso daqui para eu acreditar. E mesmo que seja explícito, eu não vou acreditar. Não vou acreditar. Mano, desde cedo já meus pais falavam, ninguém dá nada para ninguém de graça. Ainda mais empresário. Vamos ver. Cara. Necesito un cambio de aire y ahí está. Entonces, por eso la gente que dice, lo teníamos bien escondidito todo. No, no es cierto, ni ellos sabían, güey. Nadie supo. Ellos tuvieron un mid laner desde el día que lo descalificaron. Hasta este día, hasta el domingo, ellos ya tenían apalabrado, ya habían hablado con un mid laner. Ya tenían todo, güey. Hasta que hicimos un puto plot twist y qué pedo, güey, gente de KD, firmen ya a la verga porque los voy a aventar. Cuando estamos en estas conversaciones, güey, y eran 5 postores. Marcan 3 equipos. ¿Qué pedo con Mireu? Dije, órale, güey. Mireu, le digo, KD, no les voy a decir nombres. KD, ¿lo quieres o no, güey? Así está el pedo porque lo quieren 3, güey. O sea, hay 3 postores nuevos. ¿Qué onda? No, pues sí, que güey, mandaron el contrato en 1 minuto a la verga. Agora, quais times seriam fora Loud? Além da Cade, ele teve 3 novas. Loud e mais quem? PEN não é. Red, talvez? Loud, Red... Leviathan, acho que não. Kabum e DL... assim, sendo bem honesto para todos vocês, eu não tenho a mínima noção se foi o Kabum e DL ou não. Eu já disse antes e torno a falar. Eu não participo desse planejamento competitivo Kabum e DL, entendeu? É verdade, guys. A Kabum não, porque eles têm 2 coreanos, que é o Wish e o Hirit, né? Ou não. Bom, é difícil. Assim, pode ser que ele tenha metido louco aqui também, não? Sei lá. Ele não teria tanto motivo assim para meter o louco, mas é que eu não consigo pensar nesses 3 novos times interessados nele. Pode ser que também tenha vindo oferta da LTA Norte. Pode ser que sim. Creo que eran como las 11 de la noche, güey. No sé si tú quieres o no puedo decir. Eran las 11 de la noche, la raza cerró en chinga a Mireu. Pum. Cerran a Mireu, papá. Entonces ya me marca la raza de lado. Oye, güey, pensé que ya no me ibas a contestar, güey. O sea, este ya tiene equipo. Y me marca la gente, güey. No, porque, espérense, puta, se pone bueno el chavo, no me va el chisme. Me marca la gente y me dice, Jerry, no, Mireu va a ir a Loud. Yo ya tengo este jugador. Le dije, güey, dime una cosa. El jugador que quieres mandar también es tuyo, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, bueno, te voy a decir una cosa. 1, fuck you. Le dije, 2, es mi carta, güey. Yo hago lo que quiera con él. No me vas a contestar, güey. O sea, este ya tiene equipo. Y me marca la gente, güey. No, porque, espérense, puta, se pone bueno el chavo, no me va el chisme. Me marca la gente e me dice, Jerry, no, Mireu vai ir a Loud. As pessoas começaram a me ligar falando que o Mireu ele vai para a Loud. Quais pessoas aqui ele deve estar falando? Porque algum agente do Mireu é o que faz sentido, porque tipo assim, eu não acho que o Loud Gods, né, o Jean ligou falando, olha, ele vai para a Loud. Não, acho que não. Provavelmente o agente dele falou, né? Imagino eu. O agente, né? Pode ser o agente.
Eu não acredito que a Loud tenha ligado e falado, olha, ele vai para a Loud. Não, entendeu? Porque o cara ouviria uma pessoa da Loud falando para ele que o jogador dele deveria ir para a Loud, entendeu? Ainda mais dessa forma, né? Mais agressiva. Provavelmente foi o agente dele mesmo, do Mireu. Vamos continuar. Mas não é certeza, né? Yo ya tengo este jugador. Le dije, güey, dime una cosa. El jugador que quieres mandar también es tuyo, ¿verdad? Me dijo, sí. Le dije, bueno, te voy a decir una cosa. Una, fuck you. Le dije, dos, es mi carta, güey. Yo hago lo que quiera con él. É o agente. Y es Mireu, güey. No lo voy a dejar tirado. Lo voy a colocar donde yo quiera y vea que puede irle mejor, güey. Así que a mí me vale verga lo que tú digas. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui é um pouco problemático. Isso daqui é um pouco problemático. Um pouco tanto problemático e até demais para o meu gosto, tá? Por que que eu falo isso? Lembra que tempos atrás eu falei para vocês que sobre a burrada em que a Red fez vendendo o Titã para a PEN? Assim, o que acontece? Eu vou falar do lado do empresário e por que que ele pode estar falando isso e o sentido disso daqui. Por exemplo, vamos supor, Red Kennedy, a base dela era o Titã, tempos atrás. E o Titã era o melhor daquele time. A Red ter vendido o melhor jogador deles para a PEN, que era um time que já estava indo para várias finais, já estava bem, já estava sólido e pega um player do calibre do Titã, a Red fudeu muito ela mesma, entendeu? Se ela quer ser campeã, ela fudeu muito ela mesma. Por quê? Porque ela vendeu o melhor jogador dela e deu para uma puta equipe, que é a PEN, entendeu? E fez isso com o Titã e Curi. Só que esse é o lado do empresário. O empresário, ele gosta de manipular para onde o jogador vai. Não estou dizendo que esse daqui é o caso dele, tá? Porque, na verdade, quando ele falou que o player vai aonde ele quiser, ele deu ênfase em o player vai aonde ele quiser e aonde eu acredito que ele vai se perfumar melhor ou se dar melhor, né? Ele fala algo assim. Mas, geralmente, o empresário, ele gosta de manipular para onde vai, porque daí a competição fica de tal forma para ele, sacou? Por exemplo, a Loud hoje ainda assim é um dos times que tem a melhor base. Porque eles têm o Root e tem o robô. F-Team, né? Mas essa Loud é muito boa. Se eles ficam dando jogadores, outros times, né? Ficam dando jogadores e vendendo bons demais para a Loud ela vai copar tudo e vai voltar a ser aquela Loud em que foi tempos atrás. Sabe qual é? Então, assim, aí existe essa malícia, essa maneira do CEO e do empresário acabar vendendo e manipulando para o time que ele quer. Imagina que, se o Titã ele não fosse para essa PEN e fosse para outro lugar, a PEN talvez ela não estivesse onde ela está agora. Entendeu? Então, assim, isso também conta como pontos positivos para o Corradini, o Calvodini. Porque ele tendo todos os problemas dele, sendo louco como ele é, ainda assim ele teve caráter e vendeu o Titã para a PEN, que era o lugar onde o Titã queria ir. Mas, às vezes, muitos jogadores é vendido para times que ele não quer ir. Entendeu? Acontece. Ratotô comentou aqui, ó. Pelo que eu entendi, o Jerry estava pensando no bem do jogador pela estrutura, etc. Até porque a Estral nem vai estar na LTA Sul ano que vem. Então ele tá cagando pra competitivo, porque o Jerry é CEO da Estral e não da Isurus Policy. Sim. Sim. Faz sentido isso sim. Então, ele dá ênfase aqui agora, ó. Vou colocar onde eu quiser, onde eu acho que ele pode ir melhor. Mas eu estou elucidando aqui para o chat que às vezes muitos CEOs fazem isso. E daí eu falei que não era o caso dele, entendeu? Que ele fala aqui outra coisa. Enfim, vamos seguir. De irle mejor, güey. Así que a mí me vale verga lo que tú digas. Y el vato le escribió a Mireu. No, güey, te tienes que ir al lado. Qué vergas, güey. Agarré a Mireu, le dije, tú te vas a ir donde yo diga. ¿Ok? Yo escojo a dónde, tú te vas ahí. Sí, ahí está. Dice tú que en 45 minutos ya tiene el documento. Eita ferro, não gostei não. Não gostei não. O cara apontar e falar, você vai para onde eu quiser, não gostei não. Ele pode falar, eu acho melhor, ele vai se desenvolver melhor aqui. Mas e aí?
Mas e aí, meu Kelsons? Assim, eu gosto muito dessa Vivo Cade, entendeu? Mas, pensando em jogadores e na possibilidade de jogadores em que a Loud quer contratar, talvez pensando em ser campeão próximo split, o Mireu teria mais chances nessa Loud do que na Vivo Cade, saca? Aí tudo é muito discutível e podemos pensar nisso mais tarde. Mas e aí, meu Kelsons? Documento firmado por toda la gente de KD, todo listo para que se fuera con ellos. ¡Ah, verga! Sí, cierto. Puta, se pone bueno. Espérate, se pone bueno eso. Eso que dijiste que se pone bueno, se pone bueno. Meu Deus. Entonces Miró me dice, Jerry, yo me voy, yo prefiero este equipo que este equipo, pero ayúdame. Le dije, no tengo nadie que ayudarte, güey. Ya te firmé. Le dije, checa tu puto correo, ya estás transferido a KD. Isso foi a parada mais bizarra que eu já vi em todos os anos de CBLOL e campeonato competitivo, meu Kelsons. Isso foi a parada mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida. Ele queria Loud, então? Não tem como saber. Porque, na verdade, o que o Mireu fez e ele fala aqui é que o Mireu ele foi pedir ajuda para ele. Por que que às vezes o player pede essa ajuda? Porque os CEOs, eles sabem bem como funciona em cada organização. Porque eles têm pontes entre eles, entendeu? Então, eles conversam entre si, porque todos eles fazem parte da mesma franquia, tá ligado? Tipo, ele pode ter ido no CEO dele e perguntado, cara, eu preciso de uma ajuda. O que você acha do Corradini como CEO? O que você acha do Loud Gods como CEO? O que você sabe sobre a Loud de informação interna, de backstage? E daí, quando ele foi pedir essa ajuda... o cara avisou para ele que ele já estava assinado. Le dije, checa tu Pera puto aí. correo. Calma. O chat aí tá loucura aqui, o daqui, que o Tobas e tudo mais. Mas esse daqui é o vídeo completo, tá no Radioativo. Inclusive, um beijo aí para o Radioativo. E daí a gente vê esse trechinho aqui que ele colocou. Correo. Eu tô com medo de ver isso daqui, tá? Eu tô com bastante medo de ver isso daqui, mas vamos continuar. Ya estás transferido a KD. No, no, carnal. Siempre hay un puñetas, güey. Siempre hay un puñetas que quiere desviar las cosas. No, Mario, no es que es mi esclavo, es mi carta. El agente se la está jugando chueco, yo lo estoy ayudando. Era o agente dele. ¿Qué tiene que ver eso? No digas mamadas. O sea, estoy ayudando a un vato que en una cultura coreana se va donde diga la gente. Yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ya el vato se va, güey, y hablamos con el coach y la verdad, Jerry, ¿cuándo se puede ir? Eran las 10 de la noche. Le dije, ¿ahorita, güey? ¿Cómo? ¿Ahorita? ¿Se puede ir ahorita? Sí, se puede ir en este momento. Mireu, ven para acá. Güey, ¿ya firmaste? Sí. ¿Te quieres ir ya? Vete ya, güey. Mano, o cara, ele tá vendendo uma penca de banana aqui, né? Tá vendendo um cachinho de uva. Tá ligado? Tá vendendo um cachinho de uva, meus Kelsons. ¿Te quieres ir ya? Vete ya, o sea, no hay pedo. Le dije, oye, mañana tienes su cita de la bici, que la verga. Chingón. Ven para acá, te vas ahorita a las 10 de la mañana. Le dije, Java se quedó. Java, encárgate de llevar a Mireu. Sí, le preguntamos, ¿cuánto lo mandamos? Y dice el coach dice, güey, me lo puedes mandar a mi casa. Tengo ser pedos, aquí tengo un cuarto. Yo estoy trabajando, voy a trabajar toda la noche. Me lo pueden mandar ahorita, güey. Lembra uma Mireu, ven pa' foca? acá. Y Mireu se nos queda viendo. Só por Espérense. curiosidade. Mándenlo mañana a las 10 de la mañana. Porque Mireu ya en chinga todo este pedo, güey. No, bueno, está bien. A las 10 de la mañana te vas, Mireu. Por eso la Con shock. gente estaba tan intensa, la gente de KD, de presentarlo. Por todo el alborote que vieron, güey. Porque obviamente el jugador, pues, güey, era la contratación. O sea, ni la misma gente de KD se la veía venir. Güey, o sea, el mejor midlaner de la liga, de la nada lo agarra KD. Y está bien, me cae bien la gente de KD que digan, no, si contratación el año, es Vivo KD. Vivo KD se llama el equipo. Son excelentes personas, son excelentes personas. Claro que nadie lo vio venir, güey, porque ni KD lo vio venir, güey. Güey, ¿lo quieres o no? Güey, sí lo quiero. ¿Cuánto es tu equipo? Gratis, güey. Nada más págale lo que queda del contrato.
Y lo que queda Ahí del va. contrato, esa cantidad, pum, pum, pum. El dueño no le hizo de pedo, mandaron el NDA, mandaron el contrato, mandaron toda la verga, güey. Como de costume, fique esperto. O Vex, ele não é burro, né? O Vex, ele não é burro. Literalmente caiu, de fato, o melhor mid laner da liga no colo dele de uma hora para outra. Na hora já ele fez o Pix, fez a transferência bancária ali, o TED, e ele deve ter pago esses 40 mil dólares, né? E continuado o salário, possivelmente. Cara, eu tô em choque com tudo isso. Eu tô em choque. Eita, olha o Brucinho, mano. Bruce, obrigado pela sua raid, meu Kelsans. Nós estamos vendo aqui agora a parada mais bizarra em que eu já vi de toda a minha vida, em toda a minha vida, do cenário de esporte. E daí vamos ver agora o lado do Jean, mano, do Loud Gods. Deus mio, calmou também. Não é muito assim, galera. O Jean postou, peraí. Estou vendo aqui, mano, o dossiê que o Ratotô fez. Peraí. Cadê? Aqui. Ai. O Jean... Ixi, Maria, o bagulho já tá escalado, mano. Já tem print de conversa de WhatsApp. Os problemas eram o manager... O problema era o manager positivo mentindo para todo mundo e fez um desastre. E botou um rum na comunidade. O que é, guys, essa tradução aqui? Tu é muito ruim? O meu inglês, ele é das ruas, meu Kelsans. Manager positive. O que é manager positive, guys? Vamos já aqui para o Google Tradutor, né? Porque eu não confio em vocês não, meus Kelsans. The problem was the manager positive lied to everyone. O problema era que o manager positivamente mentiu para todos. O problema foi o gestor positivamente mentindo para todos. Ah, obrigado pela tradução, tá? Vamos agora para o próximo tweet do Jean. Ai, meu Deus do céu. Nem li, mas já vou deixar o like. Vou colocar os fatos que temos que são... O dono da Estral culpou o agente do Mireu falando que estava fazendo merda, mas soltou um vídeo falando que ele faz o que ele quiser, como se ele estivesse lidando com uma propriedade dele. O que, entre algumas aspas, né? O jogador ele é uma mercadoria do time ali, querendo ou não, né? Só que tem que ter ali um pouquinho, né, de caráter, de, mano, ética ali... profissionalismo, compreensão e não acabar cagando tudo. Então tem que ter um pouquinho ali dos dois lados, saca? Não pode ser extremo para o positivo, nem extremo para o lado empresário. O Mireu estava de graça? Não. O Jerry mentiu sobre isso. Eu falei, obviamente. Gente, eu não nasci ontem, né? Eu conheço empresário. Empresário não dá nunca nada de graça para outro empresário. Se o empresário ele der alguma coisa... Ah, positive é o nick do agente. Ah, isso o Ratotô não apura, né? Olha aí, ó. Mitas contratado. Obrigado, Mitas. Obrigado. Agora a minha tradução tava perfeita. O que eu não tinha era informação sobre isso. Pog Mitas, viu? Mas, enfim, nenhum empresário dá nada de graça para outro empresário. Ponto. Não existe isso, tá ligado? Não existe isso. O Mireu estava de graça? Não. O Jerry mentiu sobre isso. Era um valor em dólar que estávamos dispostos a pagar. Inicialmente nos foi passado que o buyout estava em 6 dígitos e o time devia mais de 40 mil dólares ao jogador. Se ele deu o jogador de graça para Cade, que nem ele disse, agiu de má fé. O que a gente queria da Isurus? A gente perguntou se ele estava disposto em negociar o José Deodo junto com o Mireu, pois queríamos trazer os dois juntos. Sim, pela surpresa da comunidade, queríamos pagar o buyout todo mesmo que o contrato dos dois terminasse no próximo split só para ter um time forte. E eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso. Até porque, como eu falei, de certa forma, a Loud teria um cascalho para gastar, entendeu? Por quê? Porque o Tim quitou. E se o Tim quitou, desativou o contrato dele ali, a Loud tem um cascalho, né? Um dinheiro. Porque, mano, o Tim, ele era caro, mano. Ele era caro. A gente ficou sem responder. Tudo isso aconteceu no sábado de madrugada e domingo.
É verdade, ele comenta isso, o próprio Jerry fala que aconteceu de 10 horas da noite para 11 horas, alguma coisa assim. Quando chegou segunda de manhã, mandamos uma mensagem, tentamos ligar e fomos ter um retorno na parte da tarde, onde nos foi dito que foi feito um leilão pelo Mireu. Mas na live dele, ele mesmo fala que ele bota o jogador onde ele quer. Nunca foi mencionado pela parte da Estral um deadline claro em relação à negociação. Sendo sincero para vocês, o Loud Gods, ele tem muitos defeitos. Muitos defeitos. Ele é maluco, ele toma gadernal. Mas nenhum dele é meter o louco e ser mentiroso. Isso é verdade. Eu acredito 101% no que o Loud Gods está falando aqui. Sabe por quê? Porque, como eu falei, eu ouvindo o que o Jerry estava falando, eu estava confuso. E eu tenho experiência com isso, entendeu? Então, assim, não existe a parada ser de graça. Quando ele comentou já, guys, é de graça, tem caroço nesse angu. E não é um caroço de uva, é um caroço, mano, de manga. O caroço é enorme, porque não existe isso, entendeu? Em nenhum momento também expusemos ou foi levado em conta o fato do porquê o time dele está se desfazendo. O que não... Claro, né? Claro. O Jean, ele não sairia dessa totalmente de graça, né? Ele precisa deixar claro certas coisinhas ali e alfinetar um pouquinho, né? Porque ele também não tá morto. O que não cabe a nós também abrir pela confidencialidade de informações que respeitamos. E ele visivelmente não. Mas virá à tona em breve. Eu falei para vocês. Não faz sentido um CEO abrir uma live e expor as coisas que ele estava expondo. Faz zero sentido, entendeu? Isso daí, o que acontece? Tem uma grande diferença em eu abrir live aqui e, vamos supor, falar coisas confidenciais. E um CEO que ativamente participa da franquia, que inclusive faz parte do time convidado, abrir live e falar coisas confidenciais complicadas, entendeu? Expor essas coisas assim não é muito bacana. Tá ligado? Eu acredito 100% no que o Loud God está falando aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa nesse dossiê aqui. Textão do Vex agora, hein? Eita preula. Calma, galera. Nem tudo existe teoria mirabolante. Em 2025, ninguém joga onde não quer. Falamos o tempo inteiro diretamente com o Mireu e com a Isurus Estral. Não levem tudo a sério que todo mundo posta, perdão. Eu já disse, ninguém trabalha mais que a gente. No máximo, trabalham igual. Estamos felizes que deu certo. Vivo Cade Stars está feliz, eu tô feliz, Mireu tá feliz, o agente dele está feliz, a Estral está feliz e Isurus está feliz. Bola pra frente. Loud não está feliz. Loud Bigodes não está feliz. Cara, eu vou ser sincero aqui. Eu até consigo aceitar e entender que o Mireu está na Vivo Cade Stars hoje porque ele quer. Agora porque ele quer. Mas talvez ele tenha sido feito de puta e de refém. Porque o próprio Jerry fala, você vai pro time que eu quiser. Entendeu? Ele não foi para uma renga, para um fluxo. Então, assim, ele não tá desgraçado, né? Ele não tá chumbado. Ele ainda tá em um bom time. Mas talvez não seja o time que ele queria o tempo inteiro, entendeu? Mano, os caras, eles fecharam um acordo de sábado para domingo, 10 horas da noite. Gente, ninguém fecha acordo 10 horas da noite para as 11. Entendeu? E ainda falou, você quer ele agora? Leva ele aí. A Cade fecha 3 horas da manhã. Guys, olha só. Não é muito comum essas coisas acontecerem como foi, tá? Vocês que estão dizendo que é comum alguma coisa assim, vocês não têm experiência de nada. Eu li o nick aí de todos vocês e desculpa. Nunca vi nenhum de vocês fechando o contrato ou como jogador ou como contratante, tá ligado? Então, assim, vocês estão dizendo baseado em quê? Eu estou dizendo baseado na minha experiência que eu estava lá, entendeu? Nenhum contrato em que eu vi ou, enfim, soube,
ele foi fechado 10 horas, 11 horas da noite, tá ligado? Tanto é que o próprio Jean fala, né, que ele meio que tomou o carro do leite ali. Porque, mano, eles fecharam 10, 11 horas de um sábado pra domingo e o Jean manda mensagem para ele segunda-feira, entendeu? Segunda-feira. O que, primeiro, os contratos e negociações e encontros, tanto de jogador com o CEO ou CEO entre CEO, na verdade, eles acontecem em horário comercial. Por quê? É no horário em que os restaurantes estão abertos. Muitos contratos, eles são fechados em restaurantes, não fechados, né? Eles são acordados e têm o seu início em restaurante. Teve uma vez que... Gente, eu saí para jantar em São Paulo e eu encontrei um CEO com um jogador fechando o contrato. Eu não vou falar quem era, mas eu encontrei. E o cara, ele tem um otimíssimo gosto, porque era um ótimo restaurante. Era um ótimo restaurante. O Exa conhece a pessoa e, como que eu posso dizer, conhece tudo, entendeu? Sabe desse contexto aí. E, cara, guys, desculpa, tipo assim, primeiro, o contrato, a conversa, ela pode até começar 10, 11 horas, mas ela jamais vai ser fechada 10, 11 horas da noite de um sábado, entendeu? Jamais, jamais. Fechado, não. Se o contrato ele foi fechado 10, 11 horas, seria como? Seria num sentido de conversamos de segunda a sexta, bonitinho, gostosinho, hablamos muito, fizemos 3, 10, 5 conferências, foi conversado entre eu, o CEO, entre eu, o jogador, né? Eu, CEO da Isurus Astral, e o jogador, entre o jogador e os outros CEOs, entre o jogador e a comissão técnica, por aí, e daí no sábado foi o abate, entendeu? Aí, beleza, tá ligado? Porque teve toda uma construção, entendeu? Então, guys, pelo amor de Deus, isso daqui não... Mano, não sejam doidos de acreditar que isso daqui ele foi feito com coerência. Nada que é feito... Mano, nada que envolve o cara passar 2 próximos anos ou 1 ano da carreira dele, nada disso é fechado às pressas assim. Nada disso. Tipo assim, vocês estarem indo contra isso, ou é falta de caráter ou é loucura. Entendeu? Porque o próprio CEO falou. O Mireu veio até mim me pedir ajuda. E daí eu falei, que ajuda, cara? Eu não vou ajudar você. Porque você está fechado já com a Cade. Bença. Ou é loucura a ponto de rasgar dinheiro e comer cocô, ou é falta de caráter. Porque isso não existe. Não existe, entendeu? Não existe, cara. Eu vou até rever esse fragmento do vídeo novamente. Peraí. Eu vou até rever, meus cururusans. Meu Deus, estou tendo que concordar com o Mini? Pois é. Tá feliz, chat? Peraí. Quero ver a parte em que ele fala, mano. Agarra, Mireu. ¿Qué pedo? ¿Qué me cobras? Nada, la verga, nada más cuesta esto. Quédatelo, güey. Quédatelo. ¿Por qué? Pero es que ahorita lo voy a platicar, güey. Agárralo a la verga. Te lo van a ganar y te van a meter toda la verga con él el siguiente año. Ese güey necesita un cambio de aire y ahí está. Entonces, por eso la gente que dice, lo teníamos bien escondidito todo. No es cierto, ni ellos sabían, güey. El día que nos descalificaron. Vocês lembram o timing, guys? Ya tenían apalabrado, ya habían hablado con un midlaner. Ya tenían todo, güey. Hasta que hicimos un puto plot twist y... ¿qué? Vocês lembram o timing? Eu não me lembro muito bem. A parte do contrato está no vídeo da ilha. Eu sei que era no finalzinho, meu cururusans. Que ele fala quando o Mireu foi pedir ajuda para ele e daí... Peraí. Que en 45 minutos ya tiene el documento firmado por toda la gente de KD. Aquí. Todo listo para que en minutos ya... vas a ir donde yo diga. ¿Ok? Yo escojo a dónde, tú te vas ahí. Sí, ahí está. Dice tú que en 45 minutos ya tiene el documento firmado por toda la gente. Sim, eu disse que 45 minutos depois o documento já estava assinado por todo mundo da Cade.
Uma das coisas dentro do esporte que tá acontecendo é que, tipo assim, o fanatismo por time tá chegando em um ponto em que Penzetti não consegue ver o lado da Loud e vice-versa. Só que, guys, não tem como vocês falarem que isso daqui foi feito da maneira correta. Eu não afirmo que ele agiu de má fé. Talvez não. Talvez ele tenha agido nas melhores intenções, mas que não foi feito, mas que foi feito da pior forma possível, isso eu concordo 100%. Pra mim, foi feito da pior forma possível. E, cara, beleza, você quer ver a Loud fudida, quer ver a Loud mal? Que eles façam um planejamento deles e percam com as próprias pernas, com as próprias mãos. Agora, sabotagem, etc., aí eu não de gosto. KD, todo listo para que se fuera con ellos. ¡Ah, verga! Sí, cierto. Puta, se pone bueno. Espérate, se pone bueno eso. Eso que se pone bueno, se pone bueno. Entonces miró, me dice, Jerry, yo me voy. Yo prefiero este equipo que este equipo. Pero ayúdame. Le dije, no. Mas me ajuda. Eu prefiro essa equipe do que essa equipe. Mas me ajuda. E eu disse, não tenho nada no que te Hay ajudar. que ayudarte, güey. Ya te firmé. Eu já assinei para você. Mas vocês juram que isso foi feito da melhor forma possível. Bizarro. Minerva é muito Laudete. Ah, pelo amor de Deus, meu Kelsons. Vai dar o cu com o relógio parado, ver se tu gosta. Isso daqui claramente foi feito no puro roleplay. E eu sou Laudete? Como assim, cara? Eu ia falar isso para qualquer equipe. Inclusive para a própria... o Fluxo, INTZ, o diabo que for. Mas enfim, aí aqui fecha esse reacting. Cara, que doideira. Assim, eu acho que é até um problema deixar as coisas públicas em relação à LTA Sul, tá ligado? Porque... ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vê o resto do tweet do Loud Gods? Tem mais? Deixa eu ver aqui. Ele não comentou mais. Eu tenho medo, mano, de descer comentário e ter o robô lá. Pau no cu desse Jerry, o Jean postou. Pixi, Maria. Eu sempre tenho medo, mano, quando envolve Loud, eu tenho medo de descer os comentários e ver aquela foto da sombra do robô com a picadura. Esse daí eu tenho medo. Meu Deus, a capa dele! O Jerry, do Tom e Jerry, mano, assinando o contrato. Caralho, não, isso daqui é esculacho. Isso daqui é esculacho. É o Tom, quer dizer, o Tom. É o Tom assinando. MB. Meu Deus! É, a trocação, ela é insana e franca nesse mundinho da LTA Sul, viu? É insana e franca. Ai, Deus meu. Que loucura.